E aí, gente, era nem isso aqui. No episódio de hoje eu vou falar de novo. Apenas citar de novo Oppenheimer, né? Que em 16 de agosto de 2022 já tinha lançado o trailer, né? E eu lembro de fazer um resumo da sua biografia pelo National Academy of Science. E que falava sobre a sua infância, que ele, por exemplo, gostava de mineralogia. Que em 1922 ele entrou pra Harvard pra fazer química, mas depois viu que gostava mais de física. A dedicação dele, que na biografia fala sobre essa questão de como ele se esforçava muito para ficar na biblioteca lendo até grego e latim nessa época, se formando summa cum laude, que é uma honra, em apenas 3 anos, normalmente eram 4, né? E outras coisas que não foram citadas no filme, né? Até porque o foco do filme é outro. O filme já é grande por si só, né? Eu lembro que quando eu assisti, foi uma experiência estranha, porque como vocês... Quem já viu os outros episódios no podcast, que eu já falei em outro episódio também, quando eu falei sobre o Golden Globe, que ele era também outro prêmio de cinema, eu falei dessa questão de como ver o filme depois de ler todos os artigos que estão aqui, né? Praticamente todos dele. Tem nessa lista aqui. Praticamente todos, alguns não vão estar aqui, mas é interessante, porque você vê o filme de uma forma diferente, né? Então tem coisas que obviamente não estavam na biografia dele, que não estavam nessa questão, e que, na minha opinião, são até mais importantes que o próprio tema do filme, por incrível que pareça. Então tem temas que eram mais importantes, mas obviamente o foco ali foi a bomba, e isso é óbvio, né? De como ele recrutou físicos como o Richard Feynman, o Stanislaw Ullmann, Larry Szilard, Nicholas Metropolis e outros, né? Que estão no filme, onde eles aparecem. O próprio Klaus Fuchs, que depois virou espião, né? Que eu já falei em outro episódio. Além das suas... as coisas que ele leva nome, né? A aproximação de Bohr Oppenheimer, processo Oppenheimer Phillips e outras questões, né? Mas enfim, o filme é muito bom. Outro filme que eu recomendo que tem a ver com esse é o filme O Matemático, que conta a vida de Stanislaw Ullmann. Também aparece Oppenheimer. É a mesma coisa que outro filme, que o Oppenheimer, só que é da perspectiva do Stanislaw Ullmann, que é um matemático, ele não é físico. Ele contribuiu muito para essa questão e também fez o paper com o Nicholas Metropolis, que até eu tenho que colocar aqui, Monte Carlo, original paper. Paper, aqui, ó. Ó, tem isso aqui com o Nicholas Metropolis. Dá pra você ver que esse paper apareceu ali, que é dos Los Alamos, que é o começo sobre o método de Monte Carlo, que era usado para você simular no computador chamado ENIAC, né? Você simular a reação em cadeia num computador. A reação em cadeia nuclear, no caso. Ainda não tinha fusão ainda. Aqui tá o Stanislaw Ullmann. Até John von Neumann, que também foi importante para fusão nuclear parcialmente no começo. Enrico Fermi, que fez um artigo que já falei em outro episódio, quando eu falei sobre o Oppenheimer ter ganhado o Golden Globe, né? Enfim, Fermiak. Mas tem outro paper que é interessante, que é o com Stanislaw Ullmann. Ullmann and Metropolis. Vamos ver se a gente acha. PDF. Que não foi só o Nicholas Metropolis que desenvolveu. Na verdade, foi a sugestão principal do Ullmann, né? Tá, vamos ver assim, ó, Monte Carlo. Quando você não acha um artigo, é mais fácil por Wikipedia. Você vê no Wikipedia. Opa. Monte Carlo Wiki. Aí aqui eu acho que vai ter. Aqui vai ter o paper que eu quero mostrar. Vamos ver. History. Aqui do Metrópolis.
Metrópolis. Estranho. Vamos ver se a gente acha aqui na coisa. Tem que ser os dois, né? Porque tem um artigo que é os dois. Que é o melhor, na minha opinião. E que eu já falei no canal também. No episódio. Parece que eu não vou achar. Enfim. Tem esse daqui do Nicolas Metrópolis. Com vários. Acho que esse daqui já é o suficiente, né? Que é um paper muito importante. Por exemplo, eu não falo sobre o Nicolas Metrópolis no filme. Ele é um cara muito importante pra esse tema. Aqui com o Teller, que aparece no filme, e outros talvez apareçam. E você pode ver que aqui é do Los Alamos, é um paper do Departamento Científico de Los Alamos depois da guerra, em 1953. Aqui ó, é do Edward Teller, que é um cara importante para fusão nuclear. Depois o Klaus Fuchs vai meio que mandar informação para Rússia, que era um espião ali da Inglaterra, que estava nesse projeto. E aí vai ter algumas coisas do que o Ed Teller e o Von Neumann fizeram para fusão nuclear e a Rússia desenvolveu dali, né? Mas enfim, esse é um paper muito importante também para o que a gente chama de física computacional e principalmente física nuclear computacional. Até hoje o Monte Carlo é usado para isso e também é um algoritmo muito importante para inteligência artificial, né? E no filme que eu falei do Stanislaw Yuna, fala sobre o algoritmo de Monte Carlo no começo, que originalmente foi para cartas. Deixa eu ver se eu acho que Monte Carlo Method Stanislaw Yuna paper. Vamos ver se queria só do Stanislaw Yuna. Vamos ver se por aqui eu consigo achar. Lembrando que desse filme aqui. Opa! Outro filme que eu recomendo também é Einstein e a Bomba. Eu fiz um resumo recentemente. Tá na Netflix, lançou em 16 de fevereiro. É um filme bom. Eu fiz um resumo aqui. Eu creio que é um filme que fala. Ele aparece no filme do Oppenheimer, mas aqui fala com mais detalhes. E eu creio que foi bem feito. Ele é pequeno, mas é bem feito sobre esse tema, né? Obviamente não teve relação com a criação em si. Então vamos ver se eu consigo. Provavelmente não vou conseguir achar o paper que eu desejo, né? Que o Stanislaw Yuna escreveu tanto artigo, né? Deixa eu ver aqui. Mas no filme aparece, né? Aqui falando sobre o filme e tal. Enfim. Aqui é o Monte Carlo Method. Aqui. Vamos ver se eu. Opa, acho que agora eu achei. Agora eu achei o que eu usei em outro episódio. É isso. Deixa na descrição, porque isso aqui é muito importante. É o paper do Nicolas Metrópolis, que estavam no projeto Los Alamos. Dá pra ver aqui, Los Alamos Laboratório. E esse paper aqui é um dos mais importantes nessa questão da simulação usando o algoritmo de Monte Carlo. Ele é pequeno, mas muito bem feito. E é bem explicado assim essa ideia de 1949, né? Então, um pouquinho depois da guerra. O Stanislaw Yuna, que era muito amigo do John Von Neumann, por exemplo. Von Neumann, que é um cara muito importante para matemática, física quântica, na parte computacional principalmente. A parte teórica computacional, né? Na parte mais de outras questões do tema de informação quântica, né? Mas esse paper para mim é o mais importante na questão da simulação, assim, relacionada a isso, né? E está tudo associado com o filme do Oppenheimer e do Stanislaw Yuna, que eu recomendei anteriormente, né? Aí, de novo, só para citar de novo, né? Os papers mais importantes que você tem que ler com relação ao filme, antes ou depois de assistir o filme. Esse sobre coros massivos de nêutrons.
tem a ver com colapso também de estrelas. E tem a ver com o que seria a fusão nuclear. Porque a ideia da fusão nuclear, na mente de Oppenheimer, principalmente, veio inicialmente, além dos papers do Enrico Fermi, veio inicialmente do colapso de estrelas, né? Então, essa ideia de que você poderia ter uma explosão de níveis estratosféricos, né? Aqui no final ele fala dessa questão um pouco mais com detalhes, né? A contração desse sistema, por exemplo, é muito interessante. Depois esse que ele fala na estabilidade de códigos estelares de nêutrons, né? Que ele fala dessa questão de energia nuclear, né? Que eu já falei em outro episódio, né? Que parece claro que até as estrelas mais pesadas, nenhum core, nenhum núcleo, né? Vai ser formado até praticamente todos os recursos de energia tenham sido feitos. Isso aqui também como se fosse um prefácio pro que seria a teoria da física nuclear também. Até que o material central da estrela seja exaustado, acabe, né? Então a morte da estrela tem a ver principalmente com, nesse contexto aqui dele, a sua fonte de hidrogênio acabar, que é o que é necessário para fazer a reação nuclear, a fissão nuclear. Que no caso o hidrogênio, que vira trítio, depois hidrogênio 4, e aí tem a questão da fusão em si, né? Em estrelas, né? Isso foi inicialmente observado com espectroscopia, que mostrou que estrelas tinham muito hidrogênio na sua composição, né? E aquelas explosões solares que tem no Sol, por exemplo, dá pra ver que tem uma presença muito grande de hidrogênio, né? E as teorias vieram daí, né? E argumentos dados acima não podem, portanto, ser vistos como mostrando como mais favoráveis com a questão de forças nucleares. Então, na verdade, é um prefácio do que seria fusão nuclear, né? Então, esses dois papers são muito importantes. Eu recomendo que vocês leiam, porque no filme é citado de forma abstrata esses papers. Se você ler eles e lembrar, e ver o filme, você vai lembrar que tem uma parte que eles estão no laboratório ali e ele fala sobre colapso de estrelas. Outro paper que eu recomendo é um sobre... Eu já falei isso em outro episódio, mas é um sobre a questão do Quantum Biology, que é biologia quântica, da questão relacionada à fotossíntese, que tem processos quânticos aí na fotossíntese, e ele fala exatamente dessa questão de conversão de energia usando efeitos quânticos, que é interessante. Até porque se você vê todos os papers desde da sua tese de doutorado do Oppenheimer, desde o começo, desde o início, você vai ver que o foco dele sempre foi na teoria quântica, desde o começo. Que é o primeiro paper dele. Foi sobre computação quântica. E você vai ver que é bem presente aqui, tanto física de partículas, mecânica quântica e teorias nucleares também, questões relacionadas mas aqui também é importante sobre contração gravitacional, que eu vou colocar aqui. Aí pra eu ver esse paper, pra eu ler os papers que eu falei, né? Você vai no SciHub, vem aqui e pronto. E aí você tem que colocar isso aqui. E aí também esse paper tem a ver com essa cena do filme que fala sobre isso, né? Então esses 1, 2, 3 papers. Se você quiser, esse daqui também. Mas esses 4 principalmente tem na descrição. Esse do Nicholas Metropolis. E também do Nicholas Metropolis com o William. E um que é só do Nicholas Metropolis, também são recomendados. Que tem a ver com o tema, que tem a ver com o projeto Los Alamos. Então, enfim. Obviamente fiquei feliz que o Oppenheimer ganhou o Oscar. Várias notícias estão falando sobre o Nolan também ter ganhado. Enfim, ganhou 7 prêmios aí. E tudo é muito bom, né? Eu fiz um vídeo do Golden Globe e agora do Oscar. Então era isso, até o próximo episódio.